Essa história das mensagens aí agora é mais batom na cueca do golpe, né? Ele é réu confesso, pô. Esse negócio de dizer mandei sim e daí, ele é réu confesso. Ele não esconde isso, ele não sabe mais separar o que é público do que é privado, né? Não sabe separar o que é certo do que é errado. Vale tudo para ele. Não tem lei, não tem constituição, não tem tribunais, só que ele vai quebrar a cara, não tem mais jeito. É o que você falou, ele vai acabar sendo condenado pelo conjunto da obra. Agora, essa história das fake news, né, Ococho, isso é extremamente grave, por isso que a Polícia Federal investiga e prorrogou até o inquérito e essas investigações quando encontrou essa troca de mensagens. E o que hoje, até a nossa reportagem traz, os detalhes do Aguirre Talento, que é muito É, importante, a matéria dele está muito boa, bem completa, com os detalhes dessas investigações, eu o que a vi. Polícia Federal encontrou nessas mensagens, o conteúdo, as palavras, os termos, Cocho, golpe, né? É. Guerra civil, Poder, guerra sangue, civil, são palavras sangue. É, fortes, de é, impacto, e a gente não está falando, não é o tio do Zap, não é a tia do Zap, é o presidente da República que está disputando a reeleição. Essa é a gravidade, né, Couto? E aí, quando ele responde ao é. jornalista da Folha agora cedo, que ele falou para o Igor, mandei, qual é o problema? Ele vai falar isso à Polícia Federal no dia 31, Couto? Não, não, ele fala de acordo com a plateia. Na Polícia Federal ele fica pianinho, sabe? Chegou a um ponto, Fabiola, que fica até difícil a gente tentar entender o que passa na cabeça do Bolsonaro, né? Ele perdeu completamente a noção das coisas. Sabe o que parece? Esses diálogos dele aí que apareceram nas gravações, a Polícia Federal está recebendo tudo de bandeja, né? Parece diálogo de PCC, né? Para quem já acompanhou na televisão a conversa de marginais do PCC, de bandidos, é essa linguagem que eles usam. E essa é a cabeça que eles têm, que podem tudo. Bom, durante esse voo, aí eu também queria trazer aqui, é muito bom, né? O repórter tá no lugar certo, na hora certa, foi o caso do Igor hoje. Fala, Thales. Eu só queria lembrar uma É, coisa sobre essas afirmações do Bolsonaro de guerra civil. tá. Ele já disse há muito tempo atrás que era a favor de uma guerra civil, que o Brasil só ia ter jeito quando houvesse uma guerra civil e que morressem pelo menos 30 mil pessoas, É que isso tinha que mesmo. haver, que tinha que haver derramamento de sangue. O Bolsonaro não está dizendo nada diferente do que ele acredita. Ele acredita que tem que haver uma guerra civil. Ele governou tentando levar o país para essa dicotomia, para esse racha e essa guerra civil. Essa é a verdade. Fabiola, Importantíssimo você relembrar isso, Thales. É muito importante você relembrar isso, porque cola com a mensagem que ele enviou aos empresários. Fala, Coach. eu queria lembrar outra coisa também. O repórter velho tem esse problema, lembra de muita coisa, né? O Mourão, o vice dele, ainda durante a campanha eleitoral, numa entrevista da Globo News, não sei de onde tiraram, mas perguntaram para ele se havia possibilidade de um autogolpe do Bolsonaro no governo. Vocês lembram disso? Sim. O Mourão falou que sim, Lembra? seria possível. Quer dizer, antes de tomar posse, eles já estavam pensando nisso. Esse era o plano de governo dele. É o único plano de governo, não tinha outro. O plano de governo dele era dar o golpe. Forte isso. O que o presidente da CPI falou e o que acabou trazendo de repercussão aí na CPI? Ele falou várias coisas, mas tem uma coisa que eu destaco bastante. Ele falou que, logo no começo, a primeira resposta dele, que houve uma parte da sociedade que teve uma atitude golpista, uma atitude contra a posse do presidente Lula, e que houve, inclusive, gente do Exército que esteve envolvida nisso. Diz que o acampamento é uma coisa ruim para o Exército, mas foi uma coisa pontual de 88, desde a retomada da democracia em diante, e que cada pessoa devia ser investigada e punida, mas não a instituição. Então, ele defende uma individualização. Isso casa com o que o comandante do Exército, o Tomás, falou à nossa colunista Carla Araújo. Ela conseguiu apurar o que foi dito nas internas, e ele falou exatamente isso, que condutas individuais têm que ter responsabilização individual.
Então, isso caminha para uma reunião em que meio que se acertou que vamos isentar o Exército, vamos isentar as Forças Armadas e focar em indivíduos, em CPFs e não num CNPJ, digamos assim. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante que eu consigo perceber de tudo que foi dito pelo Arthur Maia e da apuração da Carla. E aí, os dois estavam falando, o Thales e o Couto, dessa divisão da CPI. A divisão é bem forte, e aí, para isso, a gente tem que ver como é que essa CPI era organizada, era tocada. O presidente Arthur Maia tinha uma posição meio suíça, de ser neutro. E aí, para isso, existe um regimento, o regimento diz que você tem que pautar 48 horas o que vai ser votado, pode ser convocação, quebra de sigilo, mas isso tem que ser publicado 48 horas antes da reunião. O presidente Arthur Maia nunca fazia isso. Por quê? Porque daí oposição e governo têm que chegar num acordo sobre o que vai ser votado ali. Aí isso foi crescendo, 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 só que ontem a reunião foi marcada para as 9, foi adiada para as 11, foi adiada para as 14 horas e não aconteceu. Por quê? Porque ele não pautou e oposição e governo não chegaram a acordo. Eles não chegaram a acordo quando chegou na hora que o governo quis pautar convocação de Carla Zambelli, quebra do estilo do casal Bolsonaro. Aí aquilo cresceu, 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 foi todo mundo para a liderança do PDT para fazer essa reunião, e a coisa foi tão forte que deu de ouvir grito do lado de fora, a imprensa que estava ali ouviu, o deputado Marco Feliciano gritando, você está de molecagem. Ele estava com a relatora, a senadora Elisiane Gama. E aí, depois disso, ficou meio que não tem mais como conversar, ficou difícil. E o presidente Arthur Maia se obrigou a publicar esse requerimento, e aí, esses requerimentos publicados de manhã, dizendo o que vai ser apreciado, não tem convocação de Carla Zambelli para ser apreciada, e não tem o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira, que é a quebra do sigilo do casal Bolsonaro. Aí deve ser votado amanhã, a tendência é que os governistas ganhem por serem maioria, mas o que eles mais queriam não tem. Então, quando o Thales fala que tem essa briga, quando o Couto fala que eles não estavam conversando, isso chegou nesse ponto. Então, para resumir, seria tipo, essa diferença na CPI se apareceu e mudou a forma como ela funciona, e da reunião dos militares, o Maia diz que os militares foi o Maia que os procurou, foi uma conversa institucional, que o ministro da Defesa estava lá, que ele foi convidado para participar dos festejos do Dia do Soldado, mas o que eu acho mais importante é isso, ação individualizada, não ação da instituição Exército, e as pessoas vão responder de forma individualizada, foi o que disse o Arthur Maia na saída, e é o que a Carla Araújo falou nisso. A gente tem um trecho da fala dele, o Felipe, quando ele fala sobre a investigação do caso das joias, e que é um motivo aí também da briga por parte dos parlamentares. Vamos ouvir o que ele disse. Essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Venda de joias, quebrar o RIF do presidente Bolsonaro. Será que alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional de 8 de janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Aí a justificativa dele, né? Que não é o caso e que não vai quebrar. É isso que está causando briga aí na CPI. Vamos ver o que vai dar. Hoje não tem sessão da CPI, tem, Felipe? Não, tem amanhã que vão ser convocados esses requerimentos. Depois tem uma oitiva de um sargento que também está envolvido. Quando quebraram-se o sigilo do Mauro Cid, do Jorge Bolsonaro, verificaram-se várias transações entre os dois, e elas foram classificadas como suspeitas. E amanhã vai ter essa oitiva desse sargento. Felipe Pereira, bom trabalho para você aí em Brasília. Até. Até mais, tchau, tchau. Volto com vocês, com o Thales e com o Couto, para a gente poder entender essa fala de Arthur Maia, presidente da CPI. Não é o caso, o Thales,
não é realmente para entrar no caso das joias, não é o caso de entrar em quebras de sigilos do presidente, e até de Carla Zambelli, ali o que ele falou, né? Não é o caso? Ou Arthur Maia está protegendo Bolsonaro? Olha, Carla Zambelli é evidente que ela tem a ver com o 8 do 1, que ela incentivou o 8 do 1, é evidente que ela incentivou, isso não, e que ela estava nas articulações golpistas. Isso não precisa nem investigar muito. Se quiser, meu neto pode ajudar a investigar, porque não é possível. Agora, o presidente, tudo bem, é discutível se é o momento ou não de abrir o sigilo do Bolsonaro, eu acho que é discutível. Mas o fato é que o Arthur Maia, essa postura de magistrado que ele queria adotar no início da CPI, está cada vez menos. Ele está tendo que segurar um pouco os governistas para a oposição não naufragar. Aí já meio que está naufragando, porque a oposição quis abrir essa CPI para demonstrar aquela tese de que o governo promoveu um autogolpe para vitimizar o Lula, etc. Essa era a tese da oposição, de que a invasão foi na verdade, o governo Lula que abriu as portas do palácio para poder quebrar o palácio todo. Uma tese meio maluca e que, agora, com tudo que está aparecendo, a CPI está se voltando contra a oposição. E a oposição está tentando ver se mela a CPI porque... E aí o Arthur Maia, que é muito do PP, ligado ao Arthur Lira, etc. e tal, está vendo se consegue segurar os pratos para não cair tudo. Mas é complicado. E você, Coach, o que você analisa? Como é que você analisa essa fala de Maia? Você até falou sobre o racha entre ele e a relatora, né? E agora essa postura dele. Primeiro esse encontro com os militares, ele falando que os militares, inclusive elogiou os militares, né? E aí até é interessante, vou acrescentar aqui mais uma informação, mais uma declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele foi para as redes sociais, praticamente depois dessa fala de Maia, ou durante mais ou menos, e ele falou, olha, as Forças Armadas prestam muitos serviços ao país. Por exemplo, sem elas não estariam ocorrendo a desintrusão das terras e a assistência em favor dos Yanomamis. E poderia citar outras atuações, segurança da navegação, da aviação, das nossas fronteiras, quando membros das forças se desviam do papel constitucional e se envolvem na política, é um imenso erro. Foi assim nos recentes anos trevosos. Contudo, as instituições militares são permanentes, essenciais e estão acima de eventuais crimes de alguns. Estes serão julgados pelo Poder Judiciário, como manda a Constituição. É o que ele fala sobre as Forças Armadas. A reportagem também é muito boa, tem a chamada na nossa página no UOL, que é quando ele fala isso, mandei sim e daí. Só abre a reportagem aqui que eu também quero mostrar. Ele fez um vídeo aqui, ó. Mandei, qual é o problema? E aí o Igor conta os bastidores do voo. Aí ele fala que no voo, ali algumas pessoas, quando ele levantou, ficou uma ameaça ali de um grito meio mito, né, chamando ele de mito e tudo mais. Tem até um vídeo que ele publicou a hora que o Bolsonaro levanta. Vou colocar um trechinho aqui, tá na reportagem da Folha. Agora que ele tá saindo do avião. Vacinas salvam vidas. Tá fugindo da Polícia Federal? Por que não ficou pra Brasília? Tá fugindo da polícia? Tá aí, ó. A gente vê aí grito de mito, um pouco de aplauso, um pouquinho de vaia e uma mulher que fala lá, vacina salvam vidas e fala tá fugindo da Polícia Federal.
Mas essa reação, né? Eu acho que é interessante ver, né? Porque como a população se expressa. Ele tem ainda uma parcela de apoio, e isso é visível, né, Thales? É verdade. Verdade. Esse é o sonho do Bolsonaro, é ter o país dividido. Só que está diminuindo cada vez mais a turma que bate palma para ele. As pesquisas estão indicando que boa parte, inclusive dos bolsonaristas, hoje até já dizem que votariam no Lula. Quer dizer, ele está perdendo apoio à medida que vão se levantando fatos sobre o governo dele, sobre a roubalheira, sobre a forma como ele lidava com o patrimônio público e sobre esse negócio de querer ver sangue, de defender não só a questão das vacinas, mas de defender que as pessoas, que haja uma guerra civil. É isso que está se descobrindo cada vez mais. Quando ele defendeu lá que ele era um deputado novo, as pessoas não acreditaram, disseram, isso daí, esse deputado não tem expressão nenhuma é um garoto. Só que passaram-se os anos e ele continuou com as mesmas ideias de tentar levar o país para o caos. Agora ele está tendo ainda algum apoio popular, mas o que as pesquisas estão mostrando, e esse avião está mostrando isso, é que está diminuindo. Esse apoio está diminuindo cada vez mais. A reportagem do Igor até fala, né, que em outras situações, e é bom a gente trazer esse contexto, né, ele era recebido de uma maneira muito mais calorosa. Ele até quando esteve em Goiânia, eles fizeram um vídeo, uma foto, mostraram isso, ele é cercado pelo povo, mas era um público pequeno, que eles fazem aqueles retratos e aqueles vídeos com o foco, né, com uma aproximação. Mas no geral, inclusive ontem o que mostrou a Folha de São Paulo, no levantamento sobre a popularidade digital de Bolsonaro, houve uma queda brusca, né? Então eu acho que é um pouco disso do que o Thales está falando. Você concorda, Coach? Você percebe essa queda de popularidade e de apoio, né? Porque tem uma coisa é a popularidade digital e outra coisa é o apoio popular também ali nas ruas. Não, eu concordo com o Thales, eu acho que o vídeo mostra bem isso. Tinha mais gente xingando ele, né, falando que ele está fugindo da polícia, do que gritando mito. Eu vi uma mulher lá gritando histérica, mito, 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 mas são cada vez menos. As pesquisas mostram isso mesmo. No dia da eleição, o Brasil estava dividido meio a meio, né? O Lula ganhou com uma diferença mínima de votos. Mas hoje as últimas pesquisas mostram que o Lula está próximo de 60% de aprovação e o Bolsonaro está com menos de 40% de popularidade nas pesquisas. Ele vem caindo e vai continuar caindo. Ele, na campanha de 2024, não vai ser um cabo eleitoral do PL. Ele vai ser cabo eleitoral dos adversários do PL. Ele é uma figura tóxica hoje. Onde ele chega, não nasce grama, sabe? E cada vez pior. E o avião mostrou isso. Quer dizer, ele antes era o grande mito, aplaudido, caramba, e tal, carregado. Hoje não tem mais isso, não. Ele é um qualquer. Bom, e tem esse depoimento, né? Aliás, Thales, isso chama a atenção porque a Polícia Federal marcou um depoimento simultâneo com importantes personagens, né? Vão participar a Michele, o Van Garten, o Mauro Cid, Bolsonaro e também o Assef. Além também dos outros assessores. Eles resolveram fazer esse depoimento justamente para confrontar as versões sobre o episódio das joias. Antes disso, Bolsonaro também vai prestar depoimento a respeito dessa troca de mensagens que abordamos já aqui. Hoje, Bolsonaro está internado, segundo Fábio Van Garten, para exames de rotina. Como sempre. Oi? Como sempre, né? Quando a coisa aperta, ele vai para o hospital e chama o médico. Sempre assim. Eles falam que são exames de rotina que ele precisa fazer, inclusive depois da história da facada. Foi o que o Fábio Van Garten colocou, da facada em 2018. Agora, essa ideia da Polícia Federal de fazer depoimentos ao mesmo tempo, ela é muito interessante, porque permite que você tenha maior margem, apesar dos media trainings que essa gente toda faz, maior margem de diferença nos depoimentos, né? Então, isso é muito interessante. Provavelmente vai haver alguma... Agora, essa questão da hospitalização tem outra questão. Além dele se hospitalizar
toda vez que a coisa fica pesada, ele se hospitaliza, como o coach bem lembrou aí. Tem outra questão que eu acho. Eu vi lá o reembolso do plano de saúde dele de 400 e tantos mil reais. E não sei se esse reembolso é por todo o tratamento, pode não ser por todo o tratamento. Ou seja, é um tratamento caro, então é verdade que é um tratamento caro. Agora, é um baita plano de saúde, né? Ele já está, você vê que ele está acertando os dentes, ele está aproveitando o finalzinho do plano de saúde, a impressão que eu tenho, que ele está aproveitando agora o finalzinho do plano de saúde, que é um baita plano de saúde, para devolver 400 e tantos mil reais só de reembolso. Puxa vida. Galera que ganha um reembolso às vezes 50, 60 reais, né? 100 reais, 400 reais é bastante. Mas e aí é muito, a gente falando aqui sobre essa coisa dos PIX, das transações e tudo mais. Essa investigação da Polícia Federal é extremamente importante, a versão de cada um, o que eles estão encontrando nesses celulares, dos 4 celulares do ASEF, né, Coach? 4 celulares do ASEF, e aí agora eles querem as versões de cada um deles. Vamos saber o que cada um. É claro que eles vão ter tempo de combinar até lá essas versões, mas será simultaneamente, cada um em uma sala, falando sobre esse mesmo episódio. E além dos 4 celulares do ASEF, inclusive o que ele usava só com o Bolsonaro, né, o privativo, tem um celular também que está preocupando muito os bolsonaristas, do general Mauro Cid, que também foi apreendido agora e estão levantando o que tem lá. Agora, eu queria estar muito presente nessa audiência coletiva aí, dos 4, 5 que vocês falaram, para ver a cara do tenente-coronel Mauro Cid e da dona Michele. Porque os dois, todo mundo sabe, são inimigos íntimos, né? Não se dão de jeito nenhum. Como é que vai ser na hora que ela falar uma coisa e ele fala, não, não é nada disso, não, eu dei o dinheiro para ela, assim, eu dei a joia, não dei a joia. Vocês já imaginaram? Isso aí é um reality show, né? Se puderem gravar para mostrar para a gente, seria ótimo. Mas eles não vão fazer isso, né? Mas é muito. Não, às vezes, depoimentos são gravados, às vezes, né? Aquele do Lula, por exemplo, do interrogatório do Lula, eles gravaram e passou da televisão. Olha, nem sempre, mas às vezes podem gravar. Seria É, muito interessante. todos esses últimos não foram gravados, não teve nada de gravação, né? A gente fica Não, do sabendo que Bolsonaro depois não. tem, e nem oficialmente eles acabam trazendo o detalhe total, a informação de bastidor só. Hum, Fala, hum. Thales, não tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Thales? O Thales não está ouvindo, eu acho. Ó, você falou sobre as internações de Bolsonaro. Saiu uma reportagem aqui do UOL, Coach. Eles fizeram a matéria aí, você pautou, ó. As internações de Bolsonaro e as coincidências com crises É, pessoais e da família. O Coach que falou, né, sobre isso, sobre essas internações. Aí aqui a reportagem fala, hoje ele foi internado para exames de rotina. A última vez que ele havia sido internado foi no 8 de janeiro, né, lá nos Estados Unidos. Ele foi internado. É interessante ver esse levantamento, interessante aqui. Ele foi internado no 8 de janeiro, estava internado no hospital, lá nos Estados Unidos. Março de 2022, quando o MEC foi envolvido no caso de corrupção, no dia 28, Bolsonaro foi internado, estava com desconforto abdominal. Foi o mesmo dia em que o Milton Ribeiro pediu a exoneração. Na chuva da Bahia, também, em 2022, o presidente estava sendo criticado pela aglomeração nas praias de Santa Catarina, e ele também foi internado nesse dia. Teve também em julho, quando a CPI da Covid foi prorrogada, também houve uma internação. Aqui tem todo o levantamento sobre as datas de internação porque todo mundo começou a perguntar isso, por isso que acho que foi feita essa reportagem, né? Que é um pouco do que você levantou. É coincidência ou não? Mas são as datas aí. não, não tem coincidência nessa história. Com o Bolsonaro nunca tem coincidência. Aliás, esse negócio dos Estados Unidos, que você falou, e agora a internação dele lá, né, é um dos álibis que ele está usando para dizer que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Porque dia 8 de janeiro, coitado, ele estava internado num hospital nos Estados Unidos. Como é que ele podia estar comandando o golpe? Sabe, você acredita que isso é álibi, que ele usa esse álibi?
né? Depois que inventaram celular, telefone, 1.000 meios de comunicação no mundo, o cara não precisa estar na frente de batalha. O Putin não foi invadir pessoalmente a Ucrânia, né? Ele só comandou de longe. E o Bolsonaro está usando esse álibi aí, que ele estava nos Estados Unidos, coitado, no hospital. Como é que ele podia dar golpe?